E aí, galera desenrolada, tudo tranquilo? Professor Mariano Júnior. Galera, a gente vai debater mais um tema das rebeliões na República Velha. Agora, cangaço. O cangaço é um dos temas mais controversos da história do Brasil por conta do senso comum quase que mitológico em torno da sua principal figura, que foi Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Controverso porque até hoje muita gente discute se ele foi herói ou foi bandido. Esse senso comum de que Lampião seria uma espécie de Robin Hood da caatinga nordestina é algo muito arraigado no imaginário coletivo aí brasileiro. Mas a gente vai ver que não era muito bem assim, não. Uma coisa que você deve guardar sempre: qual é a origem do cangaço? Simples, moçada. No período da República Velha, a política e as relações sociais eram muitas vezes estabelecidas a partir da violência. O coronel, ele tem os seus jagunços para impor sua vontade na fazenda, no município, na região onde ele morava. As coisas eram resolvidas à bala, como se dizia à época, e infelizmente em algumas cidades aí do Brasil, principalmente do Norte e Nordeste, continuam. Mas essa força bruta utilizada pelos coronéis, pelos políticos, pelos homens poderosos, dava também uma licença para os oprimidos. Ora, se o Estado está a serviço desses poderosos e eles me oprimem através da violência, por que eu não posso usar a violência contra eles? Por que eu não posso reagir contra eles? E aí estão os primeiros passos do cangaço. Ainda no século XIX, não é nem República Velha ainda não. Final do Império, você já tem os primeiros grupos armados, com lideranças próprias, assustando o Nordeste. E outra coisa que fique claro, o cangaço é um fenômeno social do Nordeste. Você não tem cangaço no Sul, no Norte, no Centro-Oeste do país, não. É no Nordeste que o cangaço vai acontecer, exatamente pela estrutura fundiária que nós tínhamos, pelo modelo de trabalho estabelecido para os camponeses e pelo absoluto descaso do Estado em relação à população pobre dessa região do Brasil. Lógico que outras regiões também eram tão pobres quanto o Nordeste, mas aí nós temos um segundo fator importante quando falamos nessa região: a densa população. Porque na nossa cabeça parece que o Sudeste do Brasil sempre foi a região mais populosa, né? Sempre teve mais gente por lá. Ah, professor Mariano, eu lembro que numa aula aí que eu assisti do senhor da República Velha, o senhor falou que Minas Gerais era o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então lá tinha mais gente. O segundo era Minas Gerais. O primeiro era Minas. O segundo era Bahia. O terceiro era Pernambuco. Então você tem muita gente no Nordeste. Eu tenho miséria, eu tenho disputa por terra, eu tenho muita gente lutando para sobreviver. Não é nem por uma vida melhor, mais digna e tal, não. É para sobreviver mesmo, certo? E eles interpretam, desde o final do século XIX, ainda no Império, e vindo para a República, que o uso de armas era legítimo. O que fazia um cangaceiro? Banditismo social, pessoal. O cangaceiro é um bandido. Ele vai assaltar, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai violentar, ele vai mutilar pessoas. Professor Mariano, então ele era um bandido? Na acepção da lei e das suas práticas, não há dúvida. Lampião e todo o seu bando e outros bandos de cangaceiros eram bandidos. Usavam da violência para tomar propriedade alheia, fosse de rico ou de pobre. Não, professor Mariano, não pode. Ele não roubava o pobre, roubava, pessoal. Lampião e seu bando assaltavam vilas inteiras. Não havia piedade em relação a ninguém devido à sua condição social, não. Eles pensavam neles e pronto. E por que algumas pessoas veem Lampião como herói? Porque mesmo usando dessa violência extrema, Lampião muitas vezes atacava coronéis, matava políticos. Inclusive ele era pago, ou outros homens, melhor dizendo, de seu bando, para praticar crimes de pistolagem. Um candidato a deputado, a prefeito, a vereador, pagava alguns cangaceiros para matarem um adversário político.
Eles iam lá e executavam. Isso é uma prática de bandidagem. Não é algo saudável, não é algo correto, certo? Mas o povo se sentia vingado. Olha, mataram o coronel fulano de tal, mataram o deputado, o vereador, aquele comerciante rico que antes oprimia, perseguia e também praticava violência contra a população. Outra coisa que acabou fortalecendo essa imagem dos cangaceiros, e principalmente de Lampião e Maria Bonita como heróis, foi a arte popular. Tanto o cordel, como também a xilogravura. Na xilogravura e no cordel, literatura típica do Nordeste, baseado nas rimas e na cantoria, era a forma, inclusive, de comunicação da época. Muita gente ficava sabendo das notícias do país via cordel. E aí se falava bem de Lampião, se falava que Lampião era o governador do sertão, que Lampião era um homem bom, e isso acabou se consolidando, principalmente nos estados onde ele assaltava pouco, como os estados do Ceará, como o sertão de Sergipe, de Alagoas. Mas em tantas outras regiões, ele era um bandido como outro qualquer, caçado e detestado, dado aos crimes que ele e seu bando cometiam, certo? E eles roubavam esse dinheiro para quem? Para eles, muitos cangaceiros se tornaram homens ricos, fazendeiros. Mas como eram criminosos, ou voltavam à prática para manter essas propriedades, ou muitas vezes não conseguiam deixar uma vida de quase liberdade e utopia que eles viviam, beleza? E como é que um movimento armado, forte, vai chegar ao fim? Como é que o cangaço desmantela? O cangaço entra em declínio junto com os coronéis. A República Velha, ou a Primeira República, ela é enfraquecida pela Era Vargas, pela centralização do poder nas mãos da Presidência da República, nas mãos do Executivo. Dessa maneira, o que é que o governo federal, via Ministério da Justiça, irá fazer? Formar as chamadas volantes, que reuniam policiais, soldados das polícias militares dos estados que eram acostumados a atacar os cangaceiros, mas homens do exército brasileiro, armas de maior calibre do que os cangaceiros possuíam, principalmente as metralhadoras, que era algo absolutamente novo e que os cangaceiros não tinham acesso, e vão atacar os diferentes grupos em todo o Nordeste brasileiro. Pouco a pouco os cangaceiros ou morreram, ou foram presos, ou simplesmente abandonaram as suas práticas criminosas. No caso de Lampião, de Maria Bonita e de seu bando, eles acabaram sendo executados. Uma das fotos mais famosas da história recente do país, ou história republicana, é essa. Após Lampião, Maria Bonita e 13 pessoas do seu bando serem mortos por uma volante no interior de Sergipe, suas cabeças são decapitadas e expostas como uma premiação. O pior é que isso virou uma prática comum. Outros cangaceiros foram sendo mortos pelas volantes e a cabeça exposta. Era uma forma do Estado praticar um terrorismo. Não virem um criminoso como Lampião, não virem um cangaceiro, porque a mão pesada do Estado virá sobre você. E além da morte, você terá a cabeça decapitada. Isso era uma forma do Estado se impor nas regiões sertanejas. E o fato deles terem feito isso com Lampião, acabou trazendo uma certa comoção em relação à sua morte, aumentando a ideia dele como um herói, perseguido por forças poderosas que acabaram executando. Beleza? Viu como o cangaço é tranquilo? Viu como é simples? Desenrolado.com. Com você, rumo ao Enem.